Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva e o tema de hoje é Como lidamos com a morte? Essa semana foi bem difícil, né, Fábio? Essas 2 semanas até a gente deixou de postar um vídeo aí devido ao falecimento da nossa querida vovó, né? E hoje vamos explicar um pouco, né, sobre esse assunto que tanto a gente comenta, né, principalmente a Fabiana, a gente conversou muito sobre isso, mas, né, quando o ente querido ele vai uma dessa para uma outra situação, é que nós acreditamos independente da religião católica, ou o que eu acredito, aquele sentimento de saudade, né, de perda, que poderia ter feito, como que a gente passou por isso durante essa semana. exatamente. Espero que seja um bom assunto, né, e possa ajudar alguém, ou você que teve algum ente querido que partiu dessa, e vamos contar nossa experiência, como que a gente lidou com esse assunto. Espero que seja divertido, independente da situação, e que possa ajudá-los. Venha com a gente. Roda a vinheta! E é isso, né, pessoal? Voltando ao assunto sobre a morte, passamos uma situação bem difícil, né, Fábio? Estamos ainda, né, na situação da Covid, né? Nós fizemos um vídeo sobre Covid, sobre perdas, só que até então não tínhamos uma perda tão próxima e realmente trouxe muito aprendizado sobre esse processo que passamos, né? Há pouco tempo, né, nossa querida avó, ela partiu dessa para um outro plano, ou como todo mundo fala, faleceu, né? E cada um de nós tivemos uns sentimentos diferentes em relação a trabalhar com isso. Mas a grande surpresa é que, por mais que a gente sempre falou de morte, inclusive eu também, de tá tudo bem, que é um processo, a gente sabe que vai acontecer. Só que na hora que acontece, Como somos impactou, né? pegos de surpresa, né? Para ver que realmente a gente não tem aquele conhecimento Isso. do que nós somos, né? Então, para mim, né, a gente até comentaram com a Fábio, a gente já vinha comentando muito antes, eu tenho uma visão diferente da morte, a Fábio já conhece isso, a gente já tinha comentado sobre isso. E ainda tem aquelas coisas, não sei se é ali do... como está perto de, né, aconteceu o falecimento, a gente tem aquelas sensações de que, será que vai, será que não vai? Primeira coisa, né, era a nossa avó, né, e nesses últimos anos a gente ficou muito próximo, né, Fábio, da avó. Eu falo não próximo de fisicamente, né, mas sentimentalmente, de a minha avó vir aqui na casa da Fábio, ficar alguns dias, ficar com os bisnetos, né, e a minha avó também era muito espiritualista, né, por mais que tinha todos os seus processos, a minha avó praticamente me ensinou a questão de umbandismo, né, que ela tinha também E a questão da fé da também que fé, ela passou, nossa, né? né? A gente passou por um processo muito complicado e desafiador, né? Até para nós mesmos, né? Enxergar os nossos egos, né? A gente comentou muito sobre a relação do que é desejar que a pessoa fique com você, né? Em termos de condições, se a pessoa está bem ou não está, né? Apesar de ser um sentimento assim bonito, mas às vezes ele é incompreensível. E egoísta, né? Egoísta, porque nós queríamos, né, que a nossa avó se recuperasse, que se ficasse fisicamente, porém, né, a gente começou a discutir o quanto que valia a pena ela continuar com a gente em seu estado ali debilitada, porque assim, diferente do que acontece às vezes, ela estava super forte. Isso. E foi tudo assim, muito rápido, né, Fábio? Mas como aconteceu com outras pessoas também que tiveram a Covid, mas que não necessariamente chegou a ser internada, essas pessoas até hoje têm sequelas de algum resquício que ficou da Covid. Ou então, a respiração que mudou, tem a questão da falta de ar, não tem o paladar totalmente 100%, ou dores no corpo. E a nossa avó, por já estar perto dos 90 anos, né? Ela, com certeza, ela viria, se ela ficasse recuperada, viria com alguma sequela da Covid. Então, assim, até que ponto o nosso desejo de recuperação era, assim, realmente positivo, né? Sim. Porque eu acho que a gente pensou do lado nosso, dela continuar com vida, mas será que ela
de ficar em estado vegetativo, ou então com alguma sequela, seria o melhor para ela? E a gente conhecia muito nossa avó, né? E uma coisa que era característica dela, aquela mulher forte. A Fábio sabe muito bem disso. Nossos tios, né, quando falamos sobre nossa avó, a maior característica dela era o jeito forte dela. Exatamente. Né? Eu nunca vi, assim, eu não lembro de ter visto minha avó chorar. Não que isso seja uma situação de fraqueza, porque aí cada um tem um jeito de reagir perante as emoções. Eu, por exemplo, a minha avó faleceu, eu chorei acho que uma vez, mas assim, por uma questão de uma imagem que eu tinha visto e tudo mais, só que o meu jeito de sofrer é outro, né? Tem pessoas que choram e tá tudo bem, a questão não é essa. Mas não é o ato de chorar em si, né? Que diante das situações ela osso duro de roer, né, Fábio? É uma pedra bruta mesmo e tinha aquele negócio que era admirável. Talvez escondia lá seus sentimentos, mas assim, perante a gente, ele era uma guerreira de linha de frente. Né? Aquele soldado que vai lá e mata e morre, e tá ali, vamos pra frente e tal. E isso era uma característica muito forte dela. Pelo jeito que nós conhecíamos, muito provavelmente ela teria um sofrimento maior se viesse, né, do hospital e ficasse dependente de outras pessoas em cima de uma cama e, além disso, o sofrimento, além de seus próprios sentimentos, né, o sofrimento do corpo, de dor e tudo mais. E só que ainda assim cria um conflito interno, né, porque ao mesmo tempo você fala assim, pô, será que é melhor realmente ela partir? Mas será que eu estou pensando que é para ela morrer? Né? Será que eu estou desejando que ela morra? Ainda que a gente tenha esse conhecimento, dentro de mim ainda fica essa questão de falar, pô, será que eu falar para ela descansar é ruim? Eu sabendo da informação, mas só que internamente ainda tinha esse conflito. Eu acho que a grande maioria das pessoas também tem, né? Quando tem essa, que nem a gente falou, entra a questão do egoísmo, você querer ter essa pessoa próxima a você, só que você tem que entender que existe um momento para tudo. Né? E aí vem a grande reflexão, quando acontecem essas coisas, do momento vivo que a gente está. Né? Eu tive uma profunda reflexão de momento de vida. Falei, pô, quanto que vale a pena fazer tantas coisas? Isso. Porque aí é a hora, Fábio, você tem a certeza, quando você vê alguém morrendo e você está muito próximo, principalmente alguém que você gosta, é uma reflexão de que uma hora aquilo vai acontecer contigo também. Porque assim, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. E como eu já falei em vídeos anteriores, a gente não se conhece, a gente acha que vai reagir a determinada situação de uma forma, e aí vem o improviso e a gente se pega agindo totalmente diferente. Eu vou contar aqui a minha experiência. Esse assunto já era um tema que a gente ia falar, né? Independente da situação, mas eu acho que chegou o momento certo. Né? Porque quando a gente passa por uma situação, é muito mais fácil da gente falar sobre o tema, porque isso nos atinge de uma forma particular. Durante a nossa avó ficou internada uma semana, né? Eu acho mais que quase ou menos 2, isso. Né? E durante esse tempo, a gente, assim, ela já entrou com um quadro bem assim, grave, né? no hospital. E a gente foi falando, se preparando, fortificando, né, na fé de que, assim, as coisas acontecem e para Deus nada é impossível, né? Mesmo tendo a certeza da morte, mas, assim, quando o quadro foi piorando, a gente fala, não, a gente ficou muito tempo conversando durante a semana, né, sobre a situação, eu particularmente achando que eu estava forte, mas quando você recebe a notícia, mesmo que a certeza de que partiu e que não vai encontrar mais, né, na questão de outro plano, eu me vi totalmente fragilizada. E assim, eu não tive forças para passar mensagem positiva para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu converso muito e eu me recusei, né, porque foi um momento de expressar, e durou mais ou menos ela faleceu em um sábado, na terça a gente teve um momento de oração, e foi a partir daquele momento que eu fui me fortificando mais, né? E assim, tanto em relação à nossa mãe, estava muito mais forte do que eu,
E todo mundo, ele particularmente estranhou, porque, nossa, mas você estava tão forte e de repente caiu assim de tal forma, porque eu achava que eu conhecia, achava que eu estava preparada, e independente de como a pessoa parte, a gente tem essa certeza, mas a gente não sabe como reagir. E eu falei, não, agora a gente acha que a gente tem que falar sobre esse tema, porque a gente achava que ia ter uma determinada ação, né? Ele mesmo sendo espiritualista, mesmo conhecendo todo o processo, vê de uma outra forma mais amplificada sobre a questão da morte, que a morte não é o fim, é só a questão do desconectar da alma com o corpo físico, né? E mesmo assim ele também teve o baque. E sim, na semana seguinte a gente se encontrou e falamos sobre essa situação, né? De como a gente já estava preparado, mas não. Não estávamos. Não estávamos. E uma coisa interessante, Fábio, você falou dessa questão do acreditar, estudar, que nem cada um tem suas visões, né? E não tem o certo ou errado. Eu acho que é a bagagem, né? De cada pessoa. Você tem de conhecimento, né? E engraçado, né? Por mais que a gente conversou, comentei até com a Fábio uns dias antes que eu tinha sonhado com minha avó. Você lembra muito bem, né, Fábio? Acho que foi alguns dias mesmo, acho 2 ou 3 dias. Foi na quinta ou na sexta, que ela faleceu no sábado. E nitidamente, né, foi como se fosse uma despedida, né? Até comentei com ela, falou, ela veio, conversou comigo no sonho. Só que aí, quando a gente fala disso, entra numa série de fatores, né? Porque cientificamente muita gente fala, como você está envolvido emocionalmente, você está ali pensando, aí você criou uma situação e sonhou. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que realmente, mesmo que seja energeticamente, talvez sua figura da minha avó, mas a energia, Fábio, não mente. Né? A gente, eu vou fazer uma pergunta e quero que você seja muito sincero. No dia que nós recebemos a primeira notícia, qual foi a sensação? Eu quero que você explique isso. Quando você recebeu o primeiro telefonema quando ela foi para o hospital. É complicado porque é assim, foi uma mistura. Porque a gente tinha o conhecimento da nossa avó forte, né? Mas também as notícias do hospital, porque assim, não foi a questão, não foi a Covid em si. Porque o pulmão dela já foi com 50%, mas tinha os outros órgãos também. Né? Porque eu acho que se fosse só a questão do pulmão, ela teria saído. Mas tinha os rins e tinha o fígado também, se eu não me engano. Fora o coração, que ela também já tinha problema. E então é uma dúvida que gera na gente. Ai meu Deus, vai sair, não vai sair, eu acho que não volta, ou então volta. E também tem o pensamento dos outros familiares, né? Porque entra-se no desespero. Pelo que eu tenho conhecimento, ela nunca chegou a ficar internada. Nunca. Né? Então, o pensamento tem poder. Eu não estou dizendo que isso foi a causa, mas é um êxtase que você não sabe explicar. Cada um reage de uma forma. É um desespero, é um chorar. E nesse momento de Covid, é muito mais tenso, porque você não consegue ver a pessoa. No tempo que ela ficou internada, a gente não podia ver. Não é isso? A gente só via por vídeo, então assim, o caixão lacrado, de você não dar a última despedida, não poder velar, é muito mais complicado, né? Então teve essas dúvidas, turbulência, né? Como é que vai acontecer? Aí em um dia uma notícia boa, depois um alto e baixo assim, e ao extremo, não é aquele parâmetro, lá em cima 100% e 0%. Foi complicado. E dentro desse processo que a Fabiana está falando, a gente teve esses altos e baixos, né? E ainda assim eu imaginava aquela coisa, sempre eu lembrava de muitas pessoas que tinham falecido, tinha aquele processo do melhorar e depois ir embora. Geralmente as pessoas quando estão ali na UTI, muitas vezes acontece aquela melhoradinha e depois realmente desanda e vai embora. Explica aquela sobre a questão da morte, que quando os seres vêm, e que faz muito sentido. Eu ia chegar nesse ponto, porque o contexto que a gente está falando, só para chegar espiritualmente falando,
dessa preparação, que a gente está contando esses nossos sentimentos, como que a gente viu e como que a gente viveu, e justamente isso, quando a avó e você teve esses altos e baixos, não é só nós, tá, gente? Está falando de uma família aqui gigantesca, né? A gente é com 13 tios, né? Entre homens e mulheres, e netos e até bisnetos. Bisnetos emocionalmente não dá para contar, que são muito novos ainda, então não tem muita noção, mas os netos são todos adultos, então também teve a energia dos netos, de familiares. E outra coisa, a avó era muito conhecida lá na cidade onde ela morava, então tinha todo um contexto energético, né? O que eu expliquei para a Fábio, né, quando a gente estava sentindo essa sensação, e teve um outro detalhe que foi muito importante, o nosso avô, ele também está muito debilitado, e todo mundo esperava que era o nosso avô que ia falecer. Assim. O pessoal estava mais preparado para o meu avô, que ainda está vivo ainda, né? Está muito debilitado, mas ele está vivo ainda. E a nossa avó, como tinha essa fortaleza, porque hoje tem o que, sei lá, vamos falar, 20 dias atrás ela estava correndo pela sala, né? Fazendo comida e tal, não tinha nenhum indício de doença. E como eu tenho algumas percepções espirituais, já tinha comentado com a Fábio que já tinha uma galera lá na parte espiritual, entrando nesse contexto agora, o que acontece, até na visão espírita, né, da religião espírita falando, uma pessoa quando ela está para falecer, ela tem, principalmente quando está, não estou falando de mortes acidentais ou fatais, que realmente ou teve um acidente de carro ou alguma coisa tudo mais parecido. É um outro viés. Mas desse viés que a gente estava falando da nossa avó, geralmente vem uma equipe de espíritos e vai preparando a pessoa para o corpo, para o desencarne, né? E que eles vão... Que o nosso corpo, do outro lado espiritual, ele é como se fosse uma réplica perfeita desse físico. E é tudo conectado, né? Imagina que a gente tem esse copo aqui e tem uma casca dessa cor, né, branca, e vai ter que descascar esse copo para chegar na matéria viva dele, que é a porcelana. Vamos supor que esse copo fosse amarelo, né? E a gente tirasse essas camadas até ficar branco. O corpo é praticamente a mesma coisa, né? Vem os seres do outro lado e vai desconectando cada encaixe, como realmente se fosse os parafusos, né, do corpo espiritual. E o que remete isso na questão da melhora e da piora? O corpo espiritual também demanda de energia. Não é uma coisa que, por mais que seja espírito, ele também precisa de energia, precisa de descarregar. Só que é uma quantidade bem menor do que o corpo físico mesmo. Quando ele desconecta uma parte, essa energia ela começa a ser só projetada para a parte que está conectada. Aí, naturalmente, a pessoa tem uma melhora, porque tem energia sobrando, né? E aí, o que acontece com a piora? Porque o restante já não tem mais força, aí são menos órgãos e realmente vem a falecer. Então, eu expliquei isso para a Fábio, o pessoal foi lá do espiritual, e já tinha começado o processo, que demora muito tempo, a pessoa não morre e já sai ali voando, isso, a não ser que tenha a questão do acidente e tudo mais. E é muito traumático. Então, tem uma preparação, tem uma equipe de pessoas do outro lado que também cuida e tudo mais, e cuida da pessoa para que tenha menos dor possível. Né? E esse processo, a Fabiana acompanhou muito bem, né? Todos nós acompanhamos, ela melhorando, piorando. E assim, como eu já tinha comentado com você, que eu vi numa página espiritualista, explicando esse processo, né? De que assim, tem o pessoal lá que vai preparando, né, para levar, e a energia dos que estão aqui na Terra, né, na questão de não querer deixar que o outro parta, fica naquela energia segurando aqui, né? Até isso não é a verdade total, tá? É o que nós estudamos. Independente do que você acredita, né? Essa é a parte espiritualista, como eles enxergam e explicam esse processo. Isso. E aí o que eles fazem? Tem-se uma melhora, né, no quadro, para que esses parentes desvinculem dessa energia, né, para liberar o trabalho desses espíritos que vêm, né, buscar esse ser que já está em partida. E aí nesse momento da liberação, e que teve realmente, que ela teve a melhora, a gente respirou, para se fazer o processo final. Né? E eu ainda conversei com ele, olha, e faz sentido realmente, né, nesse processo. E você acompanhou isso com seus olhos, ninguém te contou. Por isso que hoje a gente está falando sobre esse vídeo, né? Porque
Porque quando a gente estava falando do processo de falar sobre como lidamos com a morte, ia ser de uma forma mais externa, principalmente a questão de como cada religião, acho que isso para frente a gente vai falar, Sim. sobre como cada religião lida com o processo da morte, porque as culturas são diferentes, os países são diferentes. A gente estava falando que tem, principalmente Sim. na África, o pessoal comemora, é muito festejado, toca-se as melhores músicas que o ente que partiu gostava, tem muita bebida e muita comida. Em outras já é um luto, no oriental já é outra forma. Então, assim, esse assunto de hoje a gente está falando da nossa experiência que a gente viveu e de como a gente acha que está preparado para uma situação e nunca está. Né? Nunca. Quando você fala disso, Fábio, tipo, eu já comecei a pensar em algumas coisas quando alguém... Qualquer processo agora que as pessoas me perguntam, e aí, você está preparado? Eu sempre respondo que não. A gente não tá, não tá, nunca está. Nunca, porque assim, realmente é uma situação muito difícil. Né? E aí vem também a questão da empatia, né? Porque quando se fala principalmente nesse momento de pandemia, quantas pessoas que morreram no mundo, quando você não vive essa perda, isso é muito subjetivo. Muito. E você não tem empatia nenhuma. Uma pessoa ali tudo bem, morreu, porque não é o seu que morreu, entendeu? Uhum. Quando é o seu, a coisa se torna diferente. E aí você vê as milhões de famílias que tiveram essa mesma dor. Os seus entes queridos. Isso que a gente está falando da nossa avó, que teve, graças a Deus, a vida inteira pela frente, viveu. Aí a gente está falando de uma pessoa jovem de 25, de 30 anos, que teoricamente tinha mais da metade da vida para curtir, né, para viver. Não estamos falando daquele pai que perdeu seu filho, sinceramente, assim, que provavelmente foram coisas muito mais assim dolorosas, que é aquilo que realmente não é esperado, né, pela questão de idade. Ainda assim, por nossa avó ser muito maravilhosa e tudo mais, a gente ter gostado, a gente teve esse baque, né, desses dias. Hoje, graças a Deus, a gente já está mais conformado, já está entrando naquela lembrança de coisas boas, né? Mas também sempre tem um lado positivo das coisas, né? Com a situação da nossa avó, alguns familiares nossos ficaram mais próximos, né? Tivemos mais proximidades. Situações deveriam ser diferentes? Deveriam. Mas foi a única forma que teve para aproximar muitas de nossos familiares que tinham problemas de relacionamento. Como toda família tem, Como toda né? família, não é, nossa não família é não é diferente de nenhuma, mas esse aspecto positivo, né, trouxe essa reflexão para cada um de nós familiares. Isso. E para mim também, aquela questão do agradecimento. Exatamente. Né, que nem a gente tinha comentado sobre isso, óbvio que teve o luto da nossa avó, mas assim, pela primeira vez na vida eu reconheci tudo que minha avó fez por mim, né? E na partida dela eu agradeci sobre esse momento, né? E obviamente lembrei de todos os momentos felizes que vão ficar guardados assim no nosso coração. E eu acho que tem que ser dessa forma, né? A gente guardar as lembranças boas, as coisas boas, o que ela ensinou, né? Os momentos que a gente curtiu e graças a Deus, pelo menos assim, não sei da parte dela, mas de mim não teve nenhum desentendimento, nenhum remorso, nada. Né? Ela aparentemente não, passou né? aqui, quando estava em São Paulo, sempre gostava de vir aqui para minha casa, né? Ela também fazia as comidas deliciosas, né? Uma coisa que me deixou assim, que para mim foi uma coisa assim tão normal, mas que para ela causou um impacto quando minha mãe falou que ela se apaixonou pela feira noturna que tem aqui na minha cidade, né? Tanto que em 2019 ela queria, porque queria que tinha muita gente aqui em casa. Não, eu quero ir para casa da Fabiana, eu quero ir para casa da Fabiana, para ela me levar lá na feira, que eu gostei muito. Mas assim, naquele dia eu não consegui, porque não tinha nem espaço para todo mundo. Mas depois eu trouxe e ela levei na feira de novo e ela parecia uma criança, né? E pra mim era uma coisa assim normal, nossa, a feira qualquer, só que de noite, mas ela ficou assim muito apaixonada e eu falei, ai, que bom que eu consegui trazer ela, mesmo que seja por poucos dias, né? E alguma coisa bom pra isso, Fábio? Não,
algum dinheiro, alguma... se desse uma não. casa para ela ia fazer alguma diferença, porque teoricamente a casa agora não ia valer nada. Não, né? Mas o sentimento e a gente se preocupa muito quando essa material, questão né? de presente, né? De presentear uma pessoa. Ai, preocupado, não, vou comprar uma coisa assim. Às vezes se preocupa até em questão de valor, né? E às vezes a pessoa É nem... só um momento, é só um momento. Isso você comentou, eu passei por isso quando eu levei ela pela primeira vez na Aparecida, há muito tempo atrás. E foi muito engraçado porque eu tinha pouco tempo de carta ainda e tudo mais, ia fazer uma viagem longe, né? E aí eu aluguei o carro, ela falou, não vou, porque você não sabe dirigir e tal. Aí no outro dia eu acordei com minha mãe, ela tava lá em pé com meu avô, a gente vai também. Entrou no carro, foi assim, foi uma viagem maravilhosa. Nossa, foi muito bom, curtir aquele momento também. Assim, sem aquela questão do material e tudo mais, que o carro era alugado, nem era meu. Mas a gente fez um momento legal, que ficou para sempre. Quando eu ia visitá-la, tinha as conversas que ela gostava muito de conversar, mas tinha poucas pessoas para ter assunto do jeito que ela queria falar. E quando a gente falava sobre guias, né, a Umbanda, nossa, ela adorava falar sobre isso. Aqueles momentos ali eram muito legal. Então, esses momentos foi o que eu mais tentei carregar e agradecer. Né? Aquele momento de partida. Eu até realmente reafirmo isso, né? Muita gratidão. A avó que eu tive foi um orgulho, né, Fábio? Uma honra. Ai, demais. A gente ter essa pessoa. Ah, teve problemas? Teve. Né? Aqui a gente não está falando uma família margarina, né, Doriana. Isso não existe. Não Né? existe. Tivemos muitos problemas como familiares, como todas as famílias provavelmente têm, desde pequenos problemas até problemas um pouco mais graves, né? Mas as qualidades foram mais importantes, né? As qualidades que a nossa avó trouxe, a questão de nunca desistir, ser sempre aquela pedra ali, é um espelho pra gente, né, Fábio? Diante dos nossos projetos que a gente tem de vida, quando você olha pra avó, você fala, puta, é ali que eu tenho que seguir, ali não ser igual, né? Ter ela como referência, que são coisas diferentes. Porque você tem aquela fortaleza como referência. E detalhe, né? A avó, aí a gente vai entrar naquela questão de psicanálise e tal. O desejo que eu tenho, por exemplo, de relacionamento com mulher, que seja de uma energia daquela situação. Não que seja a minha avó, né? Mas né, que corre, é decidida, é forte e tudo mais. Porque é grandioso, né? São atitudes grandiosas. Ela carregou uma família gigantesca nas costas, como matriarca. E não teve um sequer que deu assim, o discurso, não desmerecendo as outras famílias, gente. Não é isso. Mas ela carregou de uma situação pouquíssimo recurso, sem grana, praticamente 16 filhos. 13 vivos. E nenhum, assim, deu um desgosto para ela de ser preso, de ser alguma coisa assim, de sair pela linha do caminho ruim, né? Então, assim, isso já é uma vitória, assim, absurda, né? Em uma época que realmente o recurso não tinha nada, internet, ir para a escola era difícil. Imagina você se esforçar. Era uma coisa que eu sempre perguntava para ela, nossa, como que a senhora conseguia lidar? Tinha o jeito dela. 16 filhos, em roça, né? Numa situação assim que não tinha abundância, né? Não. E assim, criar de uma escadinha de crianças. Praticamente um filho por ano. Eu falo, eu tenho 2, eu fico maluca, né? Lógico que são épocas diferentes, mas naquela época eu não tinha a fralda descartável, porque eu já... Tu imagina? Já peguei nessa época. Lavar aquelas roupas na mão todo dia, na e, mão, sem torneira, trabalhar na em roça. rio. Assim, são coisas assim que a gente nem imagina hoje. Não sabe nem um terço, Um terço que ela da passou, situação. né? Então, uma prova de amor maior que... Assim, gente, ela tinha um jeito muito duro. Né? A gente conversa e realmente ela era linha dura, né? Mas era o jeito dela. E funcionou. Eu acho que E deu funcionou. certo, independente assim... De quem sofreu, cada um não. tem a sua família. Isso. Né? Tem os seus problemas sim, mas tá todo mundo aí com suas famílias próprias. E é isso. O que ela lembra, Fábio, é aquela frase que a gente até comentou
uma frase muito antiga que o pessoal falava assim, em tempos difíceis, homens fortes transformam tempos fáceis que homens fracos destroem. Uma coisa mais ou menos nesse nível, ou seja, ela era uma pessoa forte. Muito Em forte, tempo difícil, muito forte. ela tornou a coisa fácil, né, aparentemente. Só que em tempos fáceis, muitas pessoas estão ladeira abaixo, porque não teve essa fortaleza lá atrás. Então, ela tinha essa coisa de fortalecimento e tudo mais, e tudo isso veio à tona quando veio o fortalecimento na nossa memória mais presente. Né? Até então não está vivo. E assim, da gente desacreditar, né, de uma pessoa forte, e assim, de uma semana atrás e de repente... Por mais que tenha idade, não... uma coisa é assim, se está vindo de cama, há não sei quantos acamado anos, já há tempo e aí está numa situação muito ruim, pode ser que você fique até ruim, mas fala, pô, menos mal que estava sofrendo e tudo mais e tal. Só que uma pessoa que está aqui, conversando com você um dia, no outro dia não está mais, não tem como a gente falar, gente, é quase que impossível você falar assim, tá tudo bem, não tá. Não tá porque a gente passou por isso. Eu passei por essa situação. Seria uma mentira da minha parte falar que eu não senti nada. Talvez não tenha sentido tanto como os filhos que estavam mais próximos e tudo mais. A gente também, né? Porque ela é uma segunda da linha, né? A gente é segundo, né? A nossa mãe provavelmente sofreu muito mais. Quem estava lá próximo, quem né? estava próximo, acompanhando mais de perto. deve ter sentido o baque muito mais. Mas não quer dizer que a gente não pode sentir. A gente sentiu também muito forte isso. Foi uma grande lição, né? Para nossa experiência. Principalmente a gente está falando sobre temas de espiritualidade e vida ao mesmo tempo de muitas pessoas. Causou muita tristeza, né? Ficamos muito tristes porque foi inevitável. O melhor disso que nós fizemos foi muito bom, de não ter negado esse sofrimento. Ter reconhecido, falar, realmente não estou bem, né? Pelo processo, né? E as pessoas que veio falar com a gente, não fica assim, a gente entende que é pro bem, mas são processos que não tem jeito. Né? Nessa hora é realmente ficar quietinho, né? Não ouvir. Põe a cabeça para cima. Eu sei o quanto que eu entendi agora. Como que é ruim você falar pra pessoa ficar para cima e não respeitar o processo da pessoa. Se ela tiver que chorar, ela tem que chorar. Deixa, até né? porque o choro alivia, né? Tem que viver o seu luto, né? A gente não pode esmorecer, porque a gente ainda tem vida pela frente. Exato. A vida continua e a gente tem que viver a nossa. Sim. Né? Mas viver o momento de luto. Viver o momento de luto, né? Isso. Deixar. E a gente não é forte até não é. Tínhamos nosso trabalho para fazer, inclusive a gente estava super empolgado para fazer algumas coisas. Isso. E a notícia ela simplesmente não tinha como mais no final de semana. Né? E foi a por gente isso que perdurou por uma semana. Uma semana ainda, né? Sim. Com luto, porque realmente era muito difícil, né, de lidar com isso. Não dava pra gente chegar aqui, montar a câmera aqui e fingir que nada aconteceu. Isso. Né? E graças a Deus a gente entendeu isso como uma coisa boa. Eu acho que ela, assim, não queria que a gente ficasse assim, não, a vida continua, você tem que trabalhar. Certeza, trabalho. certeza absoluta. Então, as memórias boas ficam. A gente aqui hoje, como eu já falei, a gente está contando assim, a nossa experiência, né? Porque foi uma coisa assim, que impactou muito. Sim. A gente achando que estava preparado. Não, quando a gente já está preparado, se vira notícia que a gente não espera, mas faz parte do ciclo da vida. Nós não somos eternos, né? E como isso desestruturou, caiu por terra tudo que a gente estava lá preparadíssimos. Achávamos que estávamos preparados. E realmente, assim, quando eu recebi a ligação da minha prima, tanto que eu vi assim o número da Bahia, eu nem me toquei assim de que seria essa notícia. Né? E você foi a primeira pessoa que me passou também a mensagem, né? Você tinha acabado de receber. E só quando ela começou a falar que eu, nossa, e a partir dali... desaba, né? Porque você desaba. Realmente... É a questão humana, isso é inevitável, né? Porque são coisas que, como tudo na vida, quando você desfaz, existe sim um pouco de tristeza. E isso não é ruim, né? Não vamos aqui entrar na questão de, é apego. Não, é uma questão de gratidão, né? De um momento bom que se foi.
E quando a tristeza vier, a gente fez isso de uma forma até muito legal, Fábio, de viver esse momento, ficar ali recluso, não falar nada, tentar evitar uma coisa mais externa, para que isso pudesse também, né, decantar dentro da gente e passar e a gente conseguir seguir o nosso caminho em frente. Né? A gente teve esse momento de dor ali, de luto, né, pela nossa avó. Na semana que eu vim para cá, acabei indo para casa dos meus tios, todo mundo teve o dia praticamente todo de luto. Né? Falamos dos momentos bons, mas era inevitável de lembrar da partida dela e tinha os momentos de choro, que tá tudo bem, né? Que você pelo menos desfaça essa energia e mantenha, assim, as boas lembranças. Quando a lembrança da partida vir, aceitar, chorar e tudo bem e tudo mais, e pensar na parte positiva. Para entrar naquele assunto que você falou, que eu não tinha concluído ainda, que a gente acabou falando de outras coisas, das pessoas pensarem de ter que ficar aqui. Isso realmente é muito ruim. Né? A nossa avó ela tinha até um pouco de consciência que ela sempre falava, quando eu morrer, quero todo mundo bem, deixa eu seguir em frente. Ela tinha esse discurso. Né? Quando essa pessoa morre, eu acho que muitas pessoas até sentem isso, às vezes não comentam com as outras, fica, eu gostaria que estivesse aqui e tudo mais. Isso às vezes não é muito bom. A lembrança de saudade, momentos bons é ok. Agora a lembrança de querer que ela ficasse aqui, isso atrasa o processo. Foi aí que você entrou no assunto lá. O que atrasa? Quando a pessoa ela acaba de falecer, ela ainda também tem a sensação de querer ficar aqui por causa dos familiares. Isso. Porque é uma coisa inevitável. Né? Ela acha que tem que ficar para ajudar e ela não aceita às vezes a partida de uma forma natural. E aí a vontade dela com a vontade de quem está aqui não deixa muito mais difícil dos médicos espirituais tirar aquela pessoa para levar para um lugar de um outro plano. Porque a energia realmente se torna uma cola. Né? Aquilo que a gente sempre fala da lei da atração. Né? Se você está num lugar que você deseja alguma coisa, você atrai algum tipo de coisa, naturalmente aquilo tem uma tendência muito grande a acontecer. Então, no mundo espiritual, quando a gente fala de espiritualidade, gente, espiritual não tem diferença das coisas, tá? Não existe o espiritual, nem carne, porque a gente faz essa divisão, né? Quando a gente está falando aqui, por exemplo, tenho medo de fantasma e tal, teoricamente todo mundo é fantasma. Porque você não pode acreditar em fantasma, mas você tem uma alma. Você tem uma alma dentro de você. Para quem acredita em qualquer tipo de religião, sabe que existe uma alma, um espírito, alguma coisa que está dentro do teu corpo. É só uma transformação de energia. Isso é uma coisa natural. Todos nós somos fantasmas e vivos ao mesmo tempo. A diferença é quando o corpo padece, tem um outro processo energético. Isso é tão real que se a gente for parar para analisar isso, até na questão científica, aqui dentro de onde a gente vive, nada é assim, some. Porque na verdade quando o teu corpo falece, ele se transforma um com a terra. É transformação de energia. Os teus pedacinhos de corpo vai com um bichinho que está lá na terra, que o outro come. No fundo, é uma transferência de energia. É um ciclo, né? Isso. Aquela questão, não tem coisa melhor. Reciclagem. Que passa de um estado, vai para outro. A mesma coisa do gelo, que vira água, que vira sólido, não sei o que, evapora e vira chuva de novo, porque não morreu, né? Só estava virando um processo diferente. Então, queira você acreditar ou não existe de fato aquela questão da morte. A gente que, mediante as situações que nós vemos, que separa essas coisas. Mesmo seja por espírito ou a questão de transformação por energia, que um come o outro e vai vivendo e tudo mais. E diante desse fato, aí eu comecei a também pensar, beleza, a gente morreu e o que realmente a gente fazia antes de nascer? Né? Será que eu programei tudo isso? Né? Será que a nossa avó chegou lá, ou se realmente eles falam, cumpriu, faltou isso aqui, agora falta um detalhe. Tudo isso faz a gente pensar. Porque uma coisa que é muito assim, gente, a vida é muito breve. Isso é. Hoje a gente está comentando até outro dia atrás, que quando a gente era criança na casa da nossa avó, né, que a gente tinha lá nossas brincadeiras e a questão... Parece que foi ontem, uma lembrança muito repentina. Mas já foi 15, 20 anos lá para trás, foi embora. A gente estava aí na base dos 40, daqui a pouco está nos 60 e assim, Fábio.
Não né? pulo. E daqui a pouco você está com o pé no caixão. É. Assim como nossa avó chegou hoje, né? Na situação que estava ali, a morte chegou e não teve mais o que fazer. E só para finalizar, né, em relação a esse assunto da morte, o que ficou de lição para nós é a questão mesmo de desejar, né, boas energias para a pessoa que está partindo, pegar as suas qualidades, né, e levar isso como legado e lembrar dos momentos bons e seguir Isso. adiante. Isso é uma das coisas mais importantes que nos ajudou a melhorar esses últimos dias, Com certeza. esse processo. E é isso. É isso, como eu falei, a gente que está contando nossas experiências, né? Foi de uma forma assim impactante. Não tem como não ter ficado triste, né? Não ter ficado abalado com a situação, mas tem experiência, né? Da gente saber que a gente não se conhece, que mesmo a gente se preparando e falando sobre o assunto, quando chegou de fato em si, a gente desabou. Né? Sim. Então, é isso. Eu espero que tenha gostado da gente ter contado aqui a nossa experiência, né, de como lidar com a morte. A gente nunca está preparado Para nada. para nada, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, Espiritualidade Viva 07, no Facebook, Espiritualidade Viva 07. E para adquirir o e-book do Wellington, Caminho da Espiritualidade, é só ir lá na página espiritualidadeviva.com.br e adquirir o seu exemplar. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!